É Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Ouvi meu pai assoviar, ele mandou chamar. Ouvi meu pai assoviar, ele mandou chamar. É Naruanda, uê. Olá, irmãozinhos, boa noite. Hoje é 10 de maio de 2017, são 20 horas e 12 minutos. Retornando então aos nossos estudos sobre teologia de Umbanda Sagrada, mais precisamente o 14º encontro. Atrasamos um pouco o início, porque deu uma queda de luz aqui na nossa cidade em geral, e o sistema que já estava pronto para transmitir teve que ser reiniciado todo. Mas isso são coisas do ofício. Eu cumprimento a todos, então, muito bem-vindos, uma boa noite. Também cumprimento aos irmãos e irmãs que forem assistir o nosso vídeo de estudos pela plataforma do YouTube, posteriormente, no nosso canal. Também pelo site do Templo Escola de Umbanda Aranaã. Meu nome é Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e tutor desse grupo de estudos. Nós estamos atualmente aqui com 14 irmãos do grupo: Marlene, Carol, Loreno, boa noite a todos. E sem mais delongas, nós vamos dar continuidade, portanto, ao nosso estudo, que no encontro da semana passada nós paramos no tema mediunidade. É um tema importantíssimo, considerando que a nossa religião de Umbanda ela é uma religião essencialmente espiritualista e mediúnica. Portanto, é importante que nós conheçamos os meandros da mediunidade aplicável à Umbanda, para que possamos exercitá-la de modo satisfatório, certo? E eu renovo também a informação de que essas 4 aulas, das quais nós já assistimos 2, é fruto de um curso ministrado no ano passado, no ano de 2016, onde eu tratei exclusivamente do tema mediunidade. Tá bem? Eu vou dar continuidade então a transmitir ou retransmitir essas 4 aulas, hoje especificamente a aula 3 desse bloco que trata da mediunidade, tá? Para os irmãos e irmãs. Sempre lembrando também que eu permaneço aqui acompanhando as perguntas e respondendo eventuais dúvidas. O tema de hoje é fundamental, tá? Glândula pineal. O funcionamento da glândula pineal, a sua influência no nosso aparato mediúnico. Eu peço aos irmãos e irmãs que prestem atenção, são informações importantes, tá? Informação que está dando retorno. Não sei o que é, vamos tentar resolver isso. Melhorou, Loreno? Loreno, informa, por favor, se melhorou a questão do retorno. Ok, valeu. Bom,
Eu não sei se foi possível ouvir o que eu falei antes, mas nós vamos dar continuidade então hoje ao tema mediunidade, mais especificamente nosso terceiro encontro sobre esse tema é uma retransmissão de um curso ministrado no ano passado e hoje vamos tratar da glândula pineal, o seu funcionamento e qual a sua atuação especificamente na questão da mediunidade, tá bom? Legal, com essa função de cair a luz eu ter que reiniciar todo o sistema, causa um pouquinho de confusão, mas o que importa é que nós estamos aqui prontos, já de pé à ordem, para fazer esses estudos, tá bem? Então desejo a todos um bom estudo, qualquer dúvida eu estou por aqui. Tá bem, irmãozinhos? Um abração. Vamos lá com o nosso tema de hoje. Olá, irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, transmissão do curso de Doutrina e Desenvolvimento Mediúnico da Umbanda, módulo 3, versando sobre mediunidade. Eu quero cumprimentar aí os irmãos que estão presentes na sala, Janine, Eveline, Paulo e Márcia, Paulinha, junto com Claudemira, Eveline, Giovannes, Cláudia, Marlene, Fran, Bruna Luiza, legal Bruna, bem-vinda. Fran, Gláucia, Paulo, Júnior, e eu recebi uma mensagem agora também de uma irmã, a Gabriele, que talvez não possa assistir porque está com problema. Tá bem, irmãos, estamos de volta então nessa quarta-feira aí para retomar os estudos do nosso módulo 3, versando sobre mediunidade. Fazendo uma rápida recapitulação, nós tratamos no nosso primeiro encontro do que é mediunidade, né? Algumas espécies, sintomas. Nós também falamos dos chakras no nosso encontro passado, aliás, muito importante. E a esse respeito, eu quero instar os irmãos, se ficou alguma dúvida, que coloque no grupo, que poste. Afinal, o grupo ele tem o objetivo de que a gente possa interagir, continuar trocando ideias, não só na quarta-feira, tá bem? Vocês já devem ter percebido que eu coloquei algum material adicional, vídeos, inclusive um PDF daquele livro Mãos de Luz que eu referi no encontro passado. Então ele tem esse objetivo. Então eu peço aos irmãos que façam uso do grupo, tá bem? Tratamos as espécies de mediunidade também, algumas é verdade. E hoje nós vamos tratar de algo também tão importante quanto os chakras, que diz respeito à anatomia da mediunidade. O que significa anatomia? Adriano, então nós vamos estudar o corpo humano, um pouco dele, é verdade, tá bom? É importante que a gente conheça como a mediunidade se processa. Ela tem uma causa biológica, né? A mediunidade, ainda que seja um sentido, um sexto sentido, digamos assim, adicional do nosso espírito, que portanto todos temos mediunidade, ela tem uma causa, uma localização no nosso corpo físico, no nosso corpo biológico. E é importante que a gente conheça, portanto, como é esse funcionamento. Então, somando esses conhecimentos da anatomia da mediunidade junto com o estudo dos chakras, é muito mais fácil nós compreendermos como a mediunidade funciona. E se nós compreendermos como ela funciona, nós temos condições de desenvolvê-la com maior fluidez. No encontro da semana que vem, que é o último, o quarto encontro, nós vamos tratar sobre uma espécie de mediunidade específica que é a mais comum, a mais importante, recorrente na nossa religião de Umbanda, que é a mediunidade de incorporação. Tá? Por isso que eu deixei ela para o último encontro, porque antes disso é preciso que a gente compreenda esses aspectos dos chakras, da anatomia da mediunidade, como a mediunidade surge, como ela acontece nas nossas vidas. Tá bem? Vamos adiante então. Anatomia da mediunidade. Nós vamos estudar um pouquinho do nosso corpo, mais especificamente da nossa cabeça, para compreendermos como é que tudo isso acontece. Tá? Para o estudo desse tema, irmãos, não tem como não nos socorrermos de alguns ensinamentos espíritas, tá bem?
Porque a Umbanda propriamente dita, ela não tem uma literatura que trate especificamente da anatomia da mediunidade, tá bem? Então eu me socorro dessas lições do kardecismo, e eu indico inclusive um livro muito importante a esse respeito que chama-se Missionários da Luz. Tá? Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier sobre a mediunidade, a influência, né, do espírito André Luiz. Eu vou colocar na tela agora esse livro, eu indico para vocês. Ele também tem, ele está disponível na internet para quem é de domínio público hoje, em PDF. Inclusive tem audiobook no YouTube que é possível escutar todo esse livro. Eu vou colocar ele na tela para vocês agora, para que vocês possam fazer as devidas anotações, tá bem? Aí está ele. Então o título é Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tá bem, irmãos? Então, quem quiser adquirir, é uma boa aquisição. E eu sugiro que façam a leitura em PDF, porque ele tem, digamos, essa foi a primeira obra, eu vou retornar. Essa foi a primeira obra que trouxe esse assunto à tona da anatomia da mediunidade. E quando nós falamos em anatomia da mediunidade, nós temos necessariamente que estudar uma glândula do nosso corpo, que é chamada glândula pineal ou epífise. Tá bem? Pineal ou epífise. Essa glândula, ela tem duas funções básicas para nós no nosso corpo humano. Ela tem funções biológicas e tem funções sensoriais. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas duas funções, tá bem? Vocês devem estar ouvindo no fundo o latido de cachorro, é minhas crianças aqui, tá bem? Então, do aspecto biológico, essa glândula pineal ou epífise, ela é responsável pela produção de hormônios. Tá? Essa produção de hormônios eu cito principalmente a melatonina, que é a que induz nós ao sono. Eu vou fazer uma rápida digressão a respeito desse tema para vocês compreenderem a função e a importância biológica da epífise no nosso corpo. Ela capta as variações de luz, sejam luz do sol ou seja a luz da lua. Tá? E é através dessa variação, e essa captação é feita pelos nossos olhos, nós somos avisados, o nosso corpo é comunicado de que nós temos que entrar no período de descanso. Então, quando cessa a luz do sol, a nossa epífise começa a produzir essa substância, dentre outras, eu estou dando o exemplo da melatonina, e nos induz ao sono. Tá? E o sono é importante para que o nosso cérebro possa recobrar os bilhões de células que ele tem e que durante o nosso dia nós usamos e essas células acabam sendo necessário que sejam renovadas por ocasião do nosso sono. Tá bem? A gente não dorme para descansar o corpo físico. A gente dorme para que a nossa mente, o nosso cérebro, ele possa se recompor. Porque se fosse necessário o sono para o descanso físico, bastava nós deitarmos, repousar e o corpo relaxava. Mas na verdade o sono é necessário para a recuperação do nosso cérebro, da nossa mente. Tá bem? Por isso que alguns médicos não indicam, quando a gente vai deitar, ter televisão no quarto ou qualquer outra fonte de luz, como celular. Tá? E isso dá um aviso ainda que artificialmente para a nossa epífise que nós ainda estamos num período diurno e, portanto, ela não produz a melatonina necessária para que a gente possa começar essa indução do sono. Tá bem? Então essa é a função, digamos, principal, uma das funções, também produz hormônios sexuais, tá? Da nossa epífise ou glândula pineal. Muitos seres vivos, eles têm o crânio translúcido, ou seja, a luz do sol, ela penetra no crânio e ela atinge diretamente a glândula pineal. E eu dou como exemplo o peixe, tá? Alguns seres pequenos, ratos, algumas espécies de lagartos também,
cujo crânio, por ser translúcido, a luz do sol ela transfixa o crânio e atinge diretamente a glândula pineal. Para esses seres vivos em que o crânio é translúcido, a glândula pineal tem uma função cronobiológica, ou seja, para estabelecer os ciclos, para saber em que período do ano esse ser vivo se encontra, se ele vai entrar no cio ou não. Então tem uma função basicamente de contagem de tempo, se é inverno, se é verão, justamente porque ela capta diretamente a luz do sol em face do crânio ser translúcido. Mas isso não acontece conosco. Nós, homens, o nosso crânio, a nossa caixa craniana, ela não possibilita que a luz ela chegue diretamente à glândula pineal. Tá? E daí vocês devem estar se perguntando, bom, como é que isso é feito então? A captação da luz, no nosso caso, é feito pelos olhos. Ok? As células que dão origem à formação dos olhos são as mesmas, ou é a mesma, que na composição, na formação do nosso corpo, dá origem à epífise, ou à glândula pineal, ou seja, estão interligadas. Então, boa parte da luz que nós captamos pelos nossos olhos vai até a glândula pineal, e daí nós temos todo esse ciclo do sono, a produção de hormônios não só sexuais, mas como hormônios encarregados de produção de melatonina. Ok, irmãos? Digamos que essas são as principais funções biológicas. É muito importante, sem dúvida, a glândula pineal em nosso corpo, porque ela regula todos esses ciclos aí, e nós precisamos receber essa luz através dos nossos olhos para que ela seja direcionada, alguma parte dela, para a nossa glândula pineal. Mas ela não tem só função biológica. A glândula pineal, ou epífise, ela tem função também sensorial. Ou seja, ela capta energias e vibrações de outros orbes. Ela é, digamos que, transcendental. Ok? Como é que funciona? Dentro da nossa glândula pineal, ou epífise, ela se localiza, antes disso, ela se localiza na nossa cabeça, bem no centro da cabeça. Se vocês imaginarem uma linha reta a partir da nossa testa, é onde ela fica localizada. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma imagem para facilitar a localização. Tá bem? Então, a nossa glândula pineal, ou epífise, e a partir de agora eu vou tratar só por pineal. Tá bem? A pineal ela é formada por cristais de apatita. Não fiquem assustados, nós temos já o cristal de apatita, basicamente é formado por cálcio e fósforo, e nós temos essas mesmas substâncias nos nossos dentes, nos nossos ossos. E com a evolução do homem, essa epífise, quando eu falo em evolução, isso são centenas e milhares de anos, ela foi calcificando. E consequentemente, ou consequência dessa calcificação, do cálcio principalmente, ela começou a formar esses cristais. E esses cristais passaram a funcionar como verdadeiras antenas captadoras de energias transcendentais ou de outros orbes, ou de outros planos da vida. Porque nós vivemos no plano material, ou plano atômico, se preferirem dizer, e através da nossa glândula pineal nós temos condições de captar as vibrações, as energias, as presenças, as manifestações do plano espiritual. Então, se tem um órgão no nosso corpo responsável por operacionalizar a mediunidade, é a glândula pineal. Lembram que nós conversamos sobre alguns tipos de mediunidade? Eu falei da vidência e da clarividência, que elas estão ligadas ao sentido da visão. É verdade. Mas lembrem também que as mesmas células que são responsáveis pela construção dos nossos olhos também produzem a pineal. Então, quando um médium vê algo no plano transcendental e espiritual, na verdade ele está enxergando com a sua pineal e não com os olhos do corpo físico. Lembram que eu conversei então que as imagens mentais elas se formam na cabeça? A vidência, a clarividência são imagens que acabam se formando na nossa cabeça. E isso ocorre porque a pineal capta imagens, capta sons,
capta manifestações, vibrações e energias de outro plano e transforma isso em imagens na nossa cabeça, no nosso cérebro. Tá bem? Tá bem compreendido isso, então, que a glândula pineal, também chamada de epífise, ela tem funções biológicas no nosso corpo muito importantes e que com a nossa evolução, o nosso corpo foi fazendo com que essa glândula, por ter cálcio na sua composição, foi acarretando essa calcificação. Tá? Isso tem um processo, é um processo que levou centenas e milhares de anos e que acabaram formando esses cristais de apatita que hoje fazem com que a nossa pineal funcione como uma verdadeira antena. Eu vou colocar agora uma imagem na tela para vocês verem da pineal. É uma simulação de um cérebro humano, tá? Para vocês verem onde está localizada a pineal. Vamos lá. É o ponto amarelo que aparece na tela. Então vejam que na direção dos olhos, um pouquinho acima da testa, se seguirmos reto, é onde está localizada a nossa glândula pineal. Ela tem aproximadamente, irmãos, tá, o tamanho de uma ervilha, talvez um pouco mais, um pouco menos, e ela pesa 100 miligramas, em torno de, tá? 100 miligramas, tamanho de uma ervilha, talvez uma ervilha um pouco mais graúda, e ela tem uma cor róseo avermelhada. Esse amarelo que aparece na imagem é só para fins de destacar a localização da nossa pineal. Tá bem? Eu vou retornar. A Márcia relata que a internet está péssima hoje. Eu notei, Márcia, de fato, até minutos antes de nós iniciarmos a transmissão aqui, eu tenho duas conexões aqui, eu tive que alternar entre as duas conexões. Eu vou consultar a Carmela. A Carmela está conseguindo ouvir bem? Não está travando? Tá bem, irmãos. Vamos ver se vão ter outros relatos aí de dificuldade técnica. Vamos adiante. Eu vou ler para vocês parte de um trecho do livro Missionários da Luz, onde o André Luiz ele fala da importância da pineal. Tá bem? Eu podia ter colocado na tela, também não me liguei nisso. Esse trecho do livro Missionários da Luz, André Luiz diz o seguinte: a epífise desempenha papel muito importante em qualquer modalidade de exercício mediúnico. Vejam, qualquer tipo de modalidade de exercício mediúnico está influenciado diretamente pela epífise ou pela nossa glândula pineal, seja através da incorporação, da inspiração, né, da vidência, da clarividência, psicografia. Todas essas modalidades mediúnicas estão influenciadas diretamente pela pineal, tá bem? Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar. Ou seja, a nossa medicina física, a nossa ciência ainda não está completamente convencida das funções sensoriais da epífise. A nossa medicina sabe das funções biológicas, mas a que nos interessa especificamente aqui é as funções sensoriais. Ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Tá? Então, a epífise desempenha papel muito importante em qualquer modalidade de exercício mediúnico, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. O Giovannis também relata que está travando. Eu vou sugerir para vocês que fechem a janela do vídeo, tá? Atualizem a página do grupo com a tecla F5 do computador, ou se for no celular, só dá uma roladinha na tela que ela atualiza e entrem de novo. Na grande maioria das vezes resolve. Tá bem? Essa glândula que tem esse tamanho aproximado de uma ervilha e tem também um peso aproximado de 100 miligramas, como o próprio nome sugere, tem o formato de uma
pinha. O tamanho é aproximado da ervilha, mas a forma é aproximadamente como de uma pinha. Mas essa forma de pinha ocorre nas crianças. Tá? Por que eu digo isso? Porque nos adultos, como a massa encefálica com o tempo vai crescendo, ela vai comprimindo os órgãos internos do nosso encéfalo. Sim, eu falo encéfalo porque todo esse conjunto que existe dentro da nossa cabeça aí chama-se encéfalo. Então, como a massa encefálica vai crescendo, faz com que a glândula pineal ela seja pressionada e ela fique um pouco achatada. Então, quando se fala que a glândula pineal tem um formato de uma pinha, isso se dá nas crianças, porque no adulto ela tem uma forma um pouco mais achatada. Cada um de nós tem uma pineal de tamanho e forma diferente. Isso é uma informação muito importante. É quase como se fosse uma impressão digital de cada um de nós. Ninguém tem uma pineal igual a outro, seja pela forma, seja pelo tamanho, seja pelo peso, ou seja pela quantidade de cristais que existem dentro dela. Há comentários, alguma coisa dentro da literatura, de que a capacidade mediúnica do médium está ligada à quantidade de cristais que contém a pineal. Mas não há nenhuma comprovação científica a respeito disso. Tá bem? Como eu disse, então, a pineal ela tem um tamanho, forma diferente em cada um de nós, é como se fosse uma verdadeira impressão digital dentro do nosso cérebro. E isso sempre foi assim, irmãos, tá? Porque vamos imaginar que o nosso sagrado Pai Olorum ele quisesse fazer uma seleção natural no nosso planeta. E quando ele desejasse fazer isso, ele mudaria o clima, por exemplo, a fim de que esse clima, as condições climáticas afetassem as pessoas que têm um tipo de pineal específica, com um peso, com um formato, com uma certa quantidade de cristais de apatita. Vocês devem estar se perguntando, mas isso não é possível. Tanto é possível, pessoal, que isso já aconteceu. Tá? Eu sugiro até para vocês, eu não consegui, não deu tempo, que eu cheguei agora há pouco de audiência, ler o livro Exilados da Capela. Esse livro fala muito bem sobre isso, tá? Onde a criação ela fez esse exílio de um determinado número e quantidade de pessoas, e essa seleção natural ela foi feita através do tipo de pineal. Eu sugiro a leitura desse livro. É um livro bem complexo, bem de leitura pesada, mas eu recomendo fazer essa literatura. Tá bem? A Cláudia Vargas está dizendo aqui que acha que o Felipe não tem pineal. Tem sim, Cláudia. Com certeza tem pineal. E você deve estar se referindo a isso porque ele não dorme, não é? Então, isso pode estar relacionado ao processo de formação da pineal, tá bem? Ou à produção da própria melatonina. Isso teria que investigar. E isso pode estar ligado também à captação de luz. Se no ambiente onde determinada pessoa que tem dificuldade para dormir, estou dando exemplo, tem luz que chega naturalmente da lua, da rua, através da luz do poste, por exemplo, ou luz da televisão, luz do telefone celular. Hoje em dia é muito difícil nós termos ambientes de descanso onde haja completa escuridão. Então, para algumas pessoas que têm dificuldade já na produção desse hormônio, é possível que a luz interfira. E a luz está enviando um sinal para o cérebro, para a pineal, de que ainda não é o momento de produzir a melatonina e, portanto, não é hora de dormir. Então, é algo que pode ser investigado. Tá bem? A internet está ruim, só trava, diz a Aveline. Pois é, irmãos, desculpa. Eu não tenho muito o que fazer. Eventuais dificuldades técnicas, infelizmente, fogem à minha alçada. Tá? Então, como eu disse, cada um tem a sua pineal com tamanho, forma, cor diferente, quantidade de cristais diferentes. Isso é um processo de seleção natural também. E aí eu sugeri a leitura do livro Exilados de Capela. Eu já falei dos seres que têm o crânio translúcido e, portanto, captam a luz solar diretamente.
e para esses seres a pineal tem uma função cronobiológica, né, uma função fotorreceptora, digamos assim. Tá bem? Estou olhando aqui os comentários. Como o nosso corpo humano não temos o crânio translúcido, a captação da luz é feita através dos nossos olhos, que desvia parte dessa luz para a nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal ela está ligada a um dos chakras, que foi objeto do nosso estudo da semana passada, que é o chakra coronário. Tá bem? Então, lembram que eu falei que cada chakra está ligado a órgão ou órgãos do corpo humano? E nós carregamos os nossos chakras durante todas as encarnações. Só que a cada encarnação, no momento do nascimento, eles se ligam, os chakras, a órgãos do corpo humano. E é o caso do chakra coronário, que se liga à glândula pineal ou à chamada epífise. É a principal glândula de ação ou atuação mediúnica. Nada seria possível em termos mediúnicos sem que fosse desenvolvido, sem que existisse a glândula pineal. Então, o processo de desenvolvimento mediúnico, na verdade, é um processo através do qual o médium ele aprende todo esse aparato, desde da existência do conhecimento dos chakras, como eles funcionam, também conhecer a anatomia da mediunidade e depois o desenvolvimento na prática. Tá? Porque todo o processo de relaxamento mental faz com que os nossos chakras se alinhem, sejam energeticamente limpos e purificados e que, consequentemente, a nossa pineal possa começar a atuar nesse processo de desenvolvimento mediúnico. Eu acho que eu já comentei também aqui no grupo, quando nós temos zumbido no ouvido. Tá? Isso é um sinal, claro, descartadas as causas biológicas, causas físicas e materiais. Mas o zumbido no ouvido é um sinal de que está em funcionamento a glândula pineal. Quando ela está ativada, ela emana luz. Esse livro que eu sugeri, indiquei para vocês, o Missionários da Luz, o André Luiz relata um caso, uma experiência que ele teve, onde ele foi levado até um centro espírita, onde vários médiuns estavam trabalhando. Tá? Era um centro espírita. E ele relata, com a evidência que ele é peculiar, que quando esses médiuns estavam ou psicografando ou transmitindo uma mensagem mediúnica, a glândula pineal era ativada, ela passava a emanar mais luz, segundo ele, uma luz azulada, porque a cor natural da glândula é róseo avermelhada, mas quando ela está ativada para fins mediúnicos, ou seja, funcionando como uma antena receptora e captadora de todo o plano transcendental, ela passa, é como se fosse uma grande luz que se ativa e passa a emitir uma luminosidade azulada. Tá? Então, a nossa glândula pineal ela não está funcionando para efeitos sensoriais 24 horas por dia. Tá? Claro que é através dela que o exercício mediúnico se faz possível. Tá? Mas a finalidade sensorial só ocorre em determinados momentos, quando o médium se centra, se concentra, ou quando a própria espiritualidade acha necessário alguma comunicação, seja por inspiração, seja por psicografia, o que quer que seja. Tá? E esse guia espiritual se aproxima da aura do campo espiritual do médium. Lembra que nós falamos no nosso encontro da semana passada? Que os nossos chakras estão ou devem estar sempre em movimento e que eles emitem pulsos. E que esses pulsos formam um campo eletromagnético ao nosso redor, que nós chamamos de aura. Essa aura, repetindo, tá? Essa aura também ela tem 7 contrapartes, que são corpos espirituais, que eu não entrei nem vou entrar no mérito. Mas que a nossa aura também ela tem pequenos sensores energéticos, como fossem nervos de um dente, imaginem assim, que a menor aproximação de uma influência externa sinalizam para o médium que algo diferente está acontecendo.
Tá? E todo esse processo, essa comunicação, essa intercomunicação, só é possível através desses dois fatores, os chakras e a nossa glândula pineal, que trabalham em harmonia perfeita. Tá bem? A Bruna também relata que está travando um pouco também a transmissão. Pois é, irmãos, desculpa, mas depois o vídeo vai ficar disponível no grupo. Tá? E talvez na hora de assistir de novo o vídeo, não ao vivo, ele não apareça essas travas. O Paulo está dizendo que aqui travou também. Pois é, vamos lá, vamos adiante, porque nós não temos o que fazer. Tá bem? Então a nossa glândula pineal, nessa condição, ela recebe as vibrações eletromagnéticas das ondas de pensamento que são projetadas por um desencarnado, por exemplo, a um encarnado. É como se fosse uma antena. Imagine que nós tivéssemos uma antena dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, e ela recebe as vibrações eletromagnéticas das ondas de pensamento. Sim, porque todo pensamento ele gera ondas. E a nossa pineal capta essas ondas de pensamento de um desencarnado para um encarnado, no caso o médium. A pineal envia essas ondas para o nosso cérebro físico, que acaba alinhando essa onda, essa vibração, a algum órgão dos sentidos. Por exemplo, ouvidos, olhos, braços, pernas, aparelho vocal, etc. E a partir daí se dá a experiência mediúnica. Então a pineal capta a onda, ela envia para o cérebro, que por sua vez ele faz com que os órgãos dos sentidos se liguem a essa onda, essa vibração, esse magnetismo. E por isso que os médios são videntes, clarividentes, no caso em que a pineal capta, envia para o cérebro, e o cérebro envia para os olhos, ou para a vidência, clarividência, para os ouvidos, no caso da audiência, para os braços, os membros inferiores e superiores, no caso da incorporação, em que o médium adota o arquétipo do guia espiritual. Então o processo, tanto a anatomia quanto o processo da mediunidade é feito dessa forma. Tá bem? A Cláudia Vargas relata que lá para ela tá bom. Não esqueçam daquela sugestão. Fechem a janelinha do vídeo, atualizem a página com F5, se for no computador, ou rolando a tela do celular, e depois abram de novo. Na maioria das vezes isso resolve, tá, irmãos? Então, quando o médium, por exemplo, ele vê através da mediunidade da vidência ou da clarividência o mundo espiritual, na verdade ele está enxergando isso com a própria pineal, que eu repito, está ligada aos nossos olhos, porque as células que originaram ambas essas estruturas são as mesmas. E por isso que eu referi também que, de regra, as imagens elas se formam na nossa mente, são imagens mentais. Tá? É muito raro o tipo de mediunidade em que o médium enxerga o mundo espiritual com os olhos abertos, enxergando como nós estamos nos vendo aqui, tá? Porque na maioria das vezes isso acontece através da nossa glândula pineal, tá bem? Eu já falei que a pineal é ligada ao nosso chakra coronário, tá? Eu acho que não tenho certeza, existem muitas formas dentro do processo de desenvolvimento mediúnico trabalhar com a nossa glândula pineal. Eu conversei na semana passada, e vocês devem lembrar, que existem várias formas de nós trabalharmos os nossos chakras, através de algumas religiões mediúnicas, com passes magnéticos, passes espirituais, né? Tanto no espiritismo quanto no terreiro de Umbanda, tratamento com cristais, com radiestesia, com cromoterapia, né? Com cristais, eu já falei. São formas de que os nossos chakras sejam limpos, purificados, realinhados e restabelecido o seu giro. Existem também maneiras da gente fazer com que a nossa glândula pineal ela passe a trabalhar mais ativamente. Tá? O principal método de fazer isso é através da meditação. Existem alguns sistemas em que são utilizadas músicas que reproduzem
aquele zumbido no ouvido que eu comentei antes. Existem inclusive alguns vídeos no YouTube, e eu indico, deem uma procurada, em termos de desenvolvimento da pineal. Alguns falam em descalcificação da pineal ou aprimoramento da pineal, deem uma procurada. São vídeos em que reproduzem imagens e sons que fazem com, teoricamente, a proposta é essa de que a nossa pineal seja ativada e melhor trabalhada. Tá bem? Então, o desenvolvimento mediúnico ele é muito complexo. Então, quando a gente ouve muito falar, né, que fulano é médium pronto, que fulano não precisa desenvolver, isso é um erro, gente. Cada vez mais isso está rareando, é muito raro isso acontecer de médium pronto. Então vejam que tanto os nossos chakras quanto a nossa pineal precisa ser trabalhada. Primeiro nós precisamos saber da existência das estruturas, trabalhá-las, aprimorá-las, desenvolvê-las para que nós possamos ter uma boa atividade mediúnica. Tá bem? Então eu não consigo imaginar hoje, 2016, quando nós estamos conversando, que um médium ele consiga, através da sua mediunidade, trabalhar sem estudar, sem conhecer todas essas estruturas, seja um chakra, seja a pineal, e possa desempenhar um bom trabalho. Isso é cada vez mais raro. Tá? E o estudo também é sempre necessário, porque o próprio guia espiritual, o mentor do médium, ele se apropria de muito daquilo que está no intelectual, na mente do médium. Tá bem? Eu sempre sinto como exemplo, e comento até a título de brincadeira, vamos imaginar que um grande físico, um matemático, né, o Einstein, ele resolvesse trabalhar na Umbanda. E ele, como exímio conhecedor das leis do universo, ele resolve trabalhar com um determinado médium, incorporando nele para fazer a caridade, o atuar, seja no espiritismo ou na Umbanda, que é o exemplo que eu dei. Se for um médium medíocre, que não estuda, ou que não conhece todo esse processo de como a mediunidade se processa, tá? Ou seja, dos chakras, da pineal, e também não estuda teologia, doutrina e todos esses processos, é muito difícil que um espírito de alta elevação ele possa entregar tudo aquilo que ele tem de capacidade para a caridade, porque ele tem limitação, mas não é uma limitação dele, do guia, é uma limitação do aparelho ou do meio que ele usa para sua manifestação. Então, cada vez mais é necessário que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe, que a gente conheça todo esse mistério, para que um guia espiritual, quando se aproxime de nós, ele tenha condições de usar o nosso corpo físico, né, os nossos corpos espirituais, os nossos chakras, porque é através deles que eles se ligam à nossa pineal, para poder fazer um bom exercício mediúnico através da caridade. Então, isso cada vez está mais necessário, tá bem? Como é que está a transmissão aí, pessoal? Ninguém mais reclamou de que travou? Talvez eu esteja falando sozinho aí, não tenha mais ninguém online. Deem sinal de vida, levantem a mão. Ó, tô aqui. Então tá. Irmãos, essa parte final, nós temos 20 minutos, aí eu vou deixar para nós conversar, tirar alguma dúvida, seja do nosso encontro da semana passada, ou desse agora, onde nós falamos de todo esse mecanismo aí, dessa anatomia da mediunidade. Porque na semana que vem o bicho vai pegar, nós vamos tratar sobre a mediunidade de incorporação. E eu não vou voltar mais nesses temas, porque eu presumo que vocês já são sabedores dele, tanto nos chakras quanto da pineal. Paulo e Márcia presentes, ok. Eu já sabia, Paulo. Tá chegando, acho que chegando atrasadas as mensagens, não é? Presente, Cláudia. As mensagens estão chegando com atraso aqui para mim. Bom, nós temos agora 20 horas e 40 minutos, 11
colegas online, 12 agora. A Graciele está nos dizendo aqui que está travando um pouco. Eu acho que isso é uma particularidade de hoje da internet, porque a semana passada, porque consta, não aconteceu isso, tá? E eu não sei se é a minha, porque a Carmela aqui ela está numa outra rede, não é a mesma que é a que eu estou usando. Eu usei uma rede exclusiva justamente para evitar que aconteça isso, e ela está informando que não está travando, né, Carmela? Tá bem. Só para avisar que você não está sozinho. Ah, beleza, irmão Paulo. É isso aí. Joia, joia. Tá bem, irmãos? Com relação a esse tema pineal, anatomia da mediunidade e dos chakras da semana passada, eu não vou avançar agora para o próximo tema, que é a mediunidade e incorporação, porque eu quero fazer isso exclusivamente num único encontro, porque eu não vou conseguir iniciar e terminar. Tá bem? Então eu volto a dizer, nós vamos reservar esses 20, 15 minutos aí finais para conversar sobre esses dois temas, chakras e pineal, ou de algum tema aí que vocês queiram conversar. Tá bem? Eu estou olhando aqui os comentários. Lembrando que ontem, 27, né? Foi o dia de Cosme e Damião, onde é um sincretismo, óbvio, que na Umbanda representam os heresas, os ibejadas, as crianças na Umbanda, né? E muitos terreiros por todo o Brasil. Tá dando retorno aqui. E muitos terreiros em todo o Brasil fizeram festas, né? Giras abertas, muito bonitas, onde as crianças espirituais chegam até os terreiros para deixar o seu axé. Vamos falar um pouquinho deles? Olá, irmãos, voltei. Com essa transmissão, lembrando para quem chegou depois, eu percebi que alguns irmãos estavam respondendo ao vídeo como se ele tivesse estando sendo transmitido ao vivo. Lembrando que é uma gravação, né, de um outro curso ministrado lá em 2016 sobre o tema que nós estamos falando hoje. Então percebam que o funcionamento da nossa mediunidade não é algo tão simples, muito pelo contrário, é complexo e tem uma função biológica, ou seja, está ligada à faculdade mediúnica a um órgão do nosso corpo humano. Então existem muitas técnicas, não apenas de relaxamento, mas de meditação, que a gente pode trabalhar a pineal, e dentre elas eu destaco a própria meditação. Em nosso terreiro, Templo Escola de Umbanda Nanauana, nós fizemos sempre nos encontros de desenvolvimento mediúnico, nós realizamos práticas de meditação por algum tempo, 10, 15 minutos, com a finalidade de relaxamento, fazer com que ou permitir que o médium relaxe, se desdobre, e para facilitar a prática mediúnica posterior. É algo que nós recomendamos, tá? E vem ao encontro do que a gente pretende, que é desenvolver a mediunidade para um melhor exercício da caridade, tá certo? Bom, são 20 horas e 59 minutos. Encerramos então o nosso 14º encontro do nosso grupo de estudo e teologia de Umbanda Sagrada. E estamos quase encerrando o módulo de mediunidade. Na semana que vem, mais precisamente no dia 17, né, às 20 horas aqui no grupo também, estaremos então transmitindo o quarto e último bloco desse módulo mediunidade, tudo ainda integrando esse grupo maior que é de teologia, onde nós vamos analisar de modo bem específico a questão da incorporação. Eu deixei para o último bloco
desse módulo a questão da incorporação, porque é algo fundamental. É o tipo de mediunidade que é carro-chefe da nossa religião de Umbanda. Tá? Então eu deixei para o último bloco, onde nós vamos falar bastante coisa sobre incorporação, sobre mistificação, sobre animismo, o próprio mecanismo da incorporação, como é o seu funcionamento. Eu acredito que todos ou a maioria saibam, mas sempre é importante que a gente relembre ou a gente veja de novo, porque na verdade, ainda que seja um grupo que tem irmãos experientes, sacerdotes, também temos aqueles que estão iniciando na religião, e nós devemos tratá-los todos de forma igual, tá bem? Então agora nós temos os 7 irmãos no grupo, nenhuma pergunta, 21 horas em ponto, então encerramos o 14º encontro, lembrando que dia 13 de maio, agora próximo sábado, é o dia que na Umbanda se comemora os nossos amados pretos e pretas velhas, não é verdade? Então, nada mais recomendável, mais salutar de que nós firmarmos uma vela para esse mistério ancião, pedindo que a sabedoria dos pretos velhos, a sua tolerância, a sua paciência se manifeste sempre em nós, nos auxiliando nessa caminhada evolutiva. Eu rogo ao Sagrado Pai Obaluayê, Sagrada Mãe Nanã, ambos regentes do trono da evolução e também do mistério ancião, que abençoe a todos nessa noite, as suas casas, os seus locais de trabalho, as suas famílias, desejando a todos então um bom resto de semana, um excelente fim de semana, e que esse sábado aí vindouro sirva para nós nos aproximarmos desse mistério, dos nossos pretos, das nossas pretas, dos nossos pais, dos nossos vovôs, das nossas vovós, literalmente deitando a nossa cabeça no colo deles, fazendo os nossos pedidos e pedindo que eles nos abençoem. Tá certo? Um forte abraço a todos. Semana que vem estamos de volta aqui com o 15º encontro do nosso estudo de teologia. Tá bom, irmãos? Um abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau.